Olha só que interessante, a gente tem aqui um fundo imobiliário que paga menos do que muitos outros por aí, mas que, por outro lado, pode ser um dos mais seguros de todo o Brasil. E aí fica aquela pergunta, né? Será que vale a pena pagar mais caro por essa segurança toda? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar no último relatório do HGLG11 para entender os dividendos, os resultados, os riscos e lá no final a gente analisa se ainda faz sentido ter esse fundo na carteira. Vamos lá. Beleza, então. Para começar, o que é o HGLG11? Bom, ele é um fundo de logística, focado em galpões. E olha, não estamos falando de um fundo qualquer não. Ele é um dos gigantes, um verdadeiro tubarão do setor aqui no Brasil. E quando a gente fala gigante, os números não deixam mentir. Atualmente, o fundo tem 37 imóveis. Juntando todos eles, a gente está falando de mais de 2 milhões de metros quadrados. É muito espaço, uma escala realmente impressionante. E quem ocupa todo esse espaço? Nada menos que 183 inquilinos diferentes. Isso é super importante, porque mostra que o fundo é bem diversificado, sabe? O risco fica mais espalhado. E a cereja do bolo está aqui, a qualidade desses inquilinos. Não é qualquer empresa. A gente está falando de gente grande, como Mercado Livre, Volkswagen, Shopee. Pensa bem, isso significa contratos mais longos e um risco de calote bem baixinho. E no fim do dia, isso se traduz em uma receita muito mais previsível e segura. Certo. Agora que a gente já entendeu o tamanho do fundo, vamos para o que interessa de verdade. Os números. Como é que foi o resultado do último mês? Olha só, os números por cota foram os seguintes. A receita ficou em 1,42, o resultado foi de 1,17 e o que pingou na conta de dividendo foi 1,10. Bem estável, né? Bem consistente, que já é a marca registrada desse fundo. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa prestar muita atenção. Uma parte desse resultado não veio do aluguel, veio da venda de um ativo. E o que isso quer dizer? Que não é uma grana recorrente, não é algo que vai se repetir todo mês. É fundamental ter isso no radar na hora de pensar nos rendimentos futuros. Tá, mas de onde vem essa fama toda de fundo seguro que o HGLG11 tem? A resposta é bem simples, na verdade. A qualidade do portfólio dele. É aqui que a mágica acontece. A gente está falando de imóveis de primeiríssima linha, a maioria com classificação AA e AA. Eles também estão bem espalhados pelo Brasil, o que é ótimo. E para completar, tem uma gestão super forte por trás, a do Pátria, e um histórico de dividendos que fala por si só. É a receita da estabilidade. E se precisar de uma prova final dessa qualidade toda, é só olhar para a vacância. Apenas 3%. Isso é muito, muito baixo. E mostra que os imóveis do fundo são super disputados. Quase nunca ficam vazios. Olha, se esse tipo de análise mais direta ao ponto tá ajudando a clarear as coisas, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve ali para não perder os próximos conteúdos. Bom, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Beleza, até aqui tudo parece perfeito, certo? Mas como a gente falou lá no comecinho, toda essa qualidade, toda essa segurança, ela tem um custo. Vamos entender agora qual é o preço que se paga por isso. Então, o dilema é basicamente este aqui. De um lado, você tem ativos de alta qualidade, vacância baixíssima e dividendos consistentes. Do outro, o preço, um P sobre VP de 0,96, ou seja, não está com aquele descontão, não está barato. E o dividend yield, que é o retorno com dividendos, gira em torno de 8,3% ao ano, que é mais baixo do que outros fundos no mercado. Outra coisa para ficar de olho é a alavancagem do fundo, que está em mais ou menos 9,5%. Basicamente é a dívida que o fundo usa. Mas olha, esse é um nível super saudável, está bem controlado, então não é algo que preocupa agora. E tem também um vento a favor vindo da economia. O mercado todo está esperando uma queda na taxa Selic. E quando isso começa a acontecer, geralmente os fundos imobiliários de mais qualidade, como o HGLG11, são os primeiros a se valorizar. O pessoal corre para a segurança nesse momento de transição. Beleza. Depois de tudo isso, a gente volta para a pergunta inicial. Afinal, o HGLG11 ainda vale a pena? E a resposta, como quase tudo em investimentos, não é um sim ou um não. A verdade é que depende totalmente do perfil de cada um. Vamos ser diretos. Se o objetivo é segurança, previsibilidade, dormir tranquilo sem ter muita dor de cabeça com a carteira, para esse perfil o HGLG11 faz todo sentido. Agora, se o foco é em renda mensal mais gorda ou em um retorno mais alto no curto prazo, aí, sinceramente, talvez existam outras opções melhores no mercado. No final das contas, a decisão se resume a uma pergunta que cada um tem que se fazer. O que a minha carteira de investimentos precisa mais nesse exato momento? É de segurança e estabilidade ou é de uma renda maior, mesmo que para isso seja preciso topar um pouco mais de risco? E para fechar, aquele lembrete de sempre. Essa análise aqui é totalmente educacional, beleza? Isso não é de forma alguma uma recomendação de investimento.